será que o trabalho tem que adoecer? Mais jovens acabam achando que o mundo do trabalho é esse mundo precário, sem direitos, não tem o horizonte da aposentadoria. Não é natural que as pessoas não tenham um horizonte de poder descansar, trabalhar em condições dignas, ter salário suficiente para sobreviver, de ter possibilidades de se afastar quando está doente, doenças psicossomáticas, cardiovasculares, gastrointestinais e até doenças psíquicas também, ou de lesões por esforços repetitivos, ou dor na coluna. Todas essas doenças, elas têm relação com o trabalho. Há países em que há uma regulamentação do Uber, estabelecendo uma relação empregatícia. Acho que nós temos que discutir isso. Olá, estamos iniciando mais um programa Conjuntura em Movimento. Eu sou a Vera Marchione, sou diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também dirigente aqui da Intersindical. Hoje a gente vai conversar com a Maria Maeno, que é médica sanitarista, pesquisadora concursada da Fundacentro, que atualmente está sob o Ministério da Economia, né? E a Maria... Conheço a Maria já há 30 anos, né? A gente atuou no movimento sindical muito fortemente na luta, né? Pela saúde dos trabalhadores, na questão da Lerdort. E a Maria foi a primeira pessoa com quem eu tive contato no movimento sindical para tratar de questões de saúde do trabalhador. Então, com muito orgulho, muita gratidão mesmo que a gente está aqui hoje conversando já longo desses 30 anos. Mas, Maria, falando dessa questão, de toda essa história da luta dos trabalhadores, né, pelo direito à saúde, a gente teve um momento muito importante da luta dos trabalhadores na redemocratização, na Constituição de 88, que nós conseguimos colocar, né, construir uma Constituinte cidadã, uma Constituição cidadã, e a questão da saúde do trabalhador entrou na Constituição, né, como parte do Sistema Único de Saúde. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, né, que a gente conseguiu essa vitória, né, e depois um pouco do desdobramento disso, né, e até chegar hoje na situação em que nós estamos vivendo, de um ataque muito grande, né, a esse direito e a essa luta que os trabalhadores conseguiram desenvolver nesses 30 anos, praticamente. Então, Vera, é um prazer estar aqui, olá para todos, né, e todas. Só não me lembrava que eram 30 anos, mas a gente realmente se conhece há bastante tempo. A gente sempre troca, eu aprendo muitas coisas com o movimento sindical e eu agradeço ao movimento sindical, inclusive, porque é um aprendizado que a gente não tem em nenhum outro lugar, nem na universidade, nem nas instituições, a gente conhece na prática, né? Bom, você falou de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada, né? E a saúde, tanto a saúde quanto o trabalho, entraram como direitos fundamentais do cidadão. Então, isso foi muito importante, porque a saúde como direito fundamental, então, o que significa isso? Que é um direito universal, que é um direito garantido pela nossa Constituição, né? E o trabalho também, o trabalho digno, o trabalho com seguro também, né? Está dentro da Constituição. Agora, tradicionalmente, quem sempre regulou as questões e sempre fiscalizou as condições de trabalho e as leis trabalhistas e as relações trabalhistas sempre foi o Ministério do Trabalho, né, tradicionalmente. Mas a Constituição Federal determinou o seguinte, que além do Ministério do Trabalho, nas condições de segurança e saúde no trabalho, a saúde também ficaria responsável. Isto é, o Sistema Único de Saúde também ficaria responsável. Isso quer dizer que nós tínhamos, então, o Ministério do Trabalho, mais o Sistema Único de Saúde, o SUS, responsáveis por garantir um ambiente e condições de trabalho seguros. Então, é isso que a gente tem ainda na Constituição Federal, né? E agora várias coisas estão mudando. Nós estamos tendo várias mudanças legais no mundo do trabalho e na Previdência Social. E você sabe melhor que eu que, na verdade, existe um tripé na Constituição Federal, que é o tripé da Seguridade Social, que entra a assistência social, o seguro social, né, a Previdência, e também a saúde, o Sistema Único de Saúde. E também isso está sendo discutido também. Então, a gente tem várias mudanças em curso
e estão para vir outras também. Então, Maria, então essa questão, né, a partir de 2015, né, quando a gente começa a ter uma mudança no governo, tá certo? E começa a haver todo um ataque à questão da reforma trabalhista, o ataque, né, aos direitos dos trabalhadores, agora a reforma da Previdência Social, né, a MP 905. Enfim, nós estamos vivendo um momento de fragilização do mundo do trabalho, né? Um ataque aos direitos dos trabalhadores. E como é que fica a questão de saúde do trabalhador nesse momento, né? A gente passa a ter um problema, a gente volta a viver um problema da individualização, da responsabilidade, da individualização da saúde do trabalhador. O trabalhador é que passa a ser responsável pela sua saúde. É isso que nós estamos vivendo? É um retrocesso no sentido de que os trabalhadores que terão que ser... tenta-se jogar a responsabilidade para o trabalhador? Olha, existe uma coisa muito interessante, quando a saúde do trabalhador passa a ser uma atribuição do Sistema Único de Saúde, tem uma coisa muito interessante, porque a saúde, ela tradicionalmente ela era muito vinculada, ela era muito associada à existência de hospitais, à existência de serviços de saúde, etc. Mas a Constituição Federal fala que não, fala que a saúde ela é o resultado de políticas econômicas, políticas sociais. Ela é determinada por vários fatores sociais. Então, as pessoas têm saúde porque elas comem bem, porque elas comem comida sem agrotóxico ou com agrotóxico controlado, porque tem saneamento básico, porque trabalham o suficiente e com salário suficiente para sobreviver, tem transporte público, tem lazer. Então, a saúde é o conjunto desses fatores sociais. E isso, a Constituição Federal fala isso. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala que a saúde ela é o resultado desse conjunto, a gente está dizendo que a saúde não é responsabilidade do indivíduo. Eu não tenho um estilo de vida, como você fala, né, porque eu quero. Muitas vezes isso é determinado socialmente. Uma pessoa que mora numa região violenta, ela sofre riscos diferentes daqueles que eu sofro, porque eu moro num lugar seguro e essa pessoa mora num lugar violento, ela está sujeita a riscos que eu não estou exposta, né? Então, a sociedade ela acaba determinando a inserção nossa profissional também. Na verdade, existem profissões em que ninguém escolhe ser aquela profissão. Ninguém escolhe ter determinadas profissões, né? E tem profissões não, que eu escolhi cuidadosamente, estudei para isso, coisa do tipo. Então, a nossa inserção social ela tem uma importância fundamental no nosso modo de adoecer, de viver e morrer. E isso é garantido na Constituição Federal. Então, acho que isso é muito importante. Agora, como você fala, quando existem mudanças legais, né, no mundo do trabalho, a tendência é dizer, bom, cada um é responsável, então, por sua saúde. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de princípio, de premissa. A gente está dizendo que cada um é responsável por si próprio, né? Então, acho que essa é uma mudança muito importante e me parece que não há uma compreensão dessa mudança por parte da população. Tanto que as pessoas estão vendo vários direitos do trabalho serem eliminados, né, ou serem diminuídos, e as pessoas acham que é assim mesmo, que é a modernização, ou então que a crise econômica explica tudo, por exemplo. Né? Existe uma naturalização, nós estamos aceitando uma naturalização dos prejuízos, né, da redução de direitos dos trabalhadores, de perder a Previdência, perder o SUS, perder as normas regulamentadoras que o governo parece que vai também partir para revisar essas normas regulamentadoras, quer dizer, tirar do trabalhador, né, tirar do trabalhador o fato dele ser um sujeito, inclusive da sua saúde, e passar tudo isso para a mão dos patrões, que parece que é o que vem, uma política deliberada de jogar, né, a saúde do trabalhador para a mão dos patrões.
né? Eles irão então decidir o que é doença, como ficou doente, ou como se vai receber ou não remuneração, né? Isso a gente está falando dos trabalhadores formalizados, né? Porque também tem a questão dos trabalhadores não informais, né? Que estão numa situação, diria ainda, pior do que de quem está formalizado, né? Olha, Vera, essa questão da naturalização, eu acho que é uma das questões mais importantes sobre as quais nós temos que refletir. Porque, veja, eu acho que nós, muitas vezes, nos acostumamos com muita coisa ruim que a gente tem na sociedade. Pessoas que estão na rua, por exemplo, pedintes, pessoas que estão sem teto, muitas vezes nos parecem natural, sempre existiram nas nossas vidas, né? E muitas vezes elas diminuíram, né? Mas sempre existiram por aí. Hoje nós temos um grande aumento de número de pessoas nas ruas. Nós temos trabalhadores cada vez mais em condições precárias, pessoas que sofrem acidentes e ficam adoecidas no trabalho. E muitas vezes a gente fala, não, é assim mesmo, quer dizer, o trabalho adoece. Mas será que o trabalho tem que adoecer? Será que o trabalho tem que causar acidente do trabalho? A pessoa sai para trabalhar e ela volta lesionada, ela volta com uma lesão, ou muitas vezes não volta, como a gente tem, muitas vezes acidente fatal, né? Eu acho que nós não podemos naturalizar. E acho que nós estamos sentindo um pouco isso, quer dizer, as pessoas acabam, principalmente as pessoas mais jovens, acabam achando que o mundo do trabalho é esse mundo precário. É um mundo sem direitos, é um mundo em que a pessoa tem contratos de trabalho precarizados, né? Não tem o horizonte da aposentadoria, né? Então elas vão pagando a aposentadoria, muitas vezes, e vão pagando sem esse horizonte da aposentadoria, que os mais velhos sempre tiveram. Então acho que essa naturalização é uma coisa que eu acho que sobre as quais nós temos que trabalhar, porque não é natural, não é natural que as pessoas não tenham um horizonte de poder descansar, de poder trabalhar em condições dignas, de ter salário suficiente para sobreviver, de ter possibilidades de se afastar quando está doente, porque até isso está ameaçado. Porque se a pessoa tem um contrato precário de trabalho, mesmo ela se sentindo adoecida, ela não vai querer se afastar, porque ela não vai querer perder a oportunidade de continuar trabalhando. Porque os vínculos empregatícios tendem a ser cada vez mais curtos. Então as pessoas vão adiando os tratamentos, né? E isso vai cronificando também as doenças e vai piorando o estado, que as pessoas vão ficar com uma incapacidade para o trabalho de uma forma mais precoce. Então, acho que essa questão que você levanta, eu acho que é fundamental. Então, Maria, estou pensando agora, essa questão da naturalização, que eu estou no sistema financeiro, né? Sim. E nós somos uma das poucas categorias que trabalha de segunda a sexta, né? Que tem um final de semana inteiro livre. E essa questão da naturalização de que trabalhar o final de semana é normal, né? Eu acho que faz parte dessa questão. Nós estamos vivendo uma MP que está impondo vários prejuízos para os trabalhadores, para o sistema financeiro, essa questão do trabalho aos sábados e domingos, né? Eles querem fazer crer que trabalhar, né, de forma ininterrupta, né, faz parte da vida das pessoas, né? E sequestram, vamos dizer assim, né, grande parte da vida, principalmente dos jovens, né? Porque se a gente vê a nossa juventude, que não tem tempo nem para estudar, tem que ficar trabalhando o tempo todo e o final de semana, inclusive, né? Então, acho que essa questão das pessoas, da gente não olhar com essa naturalidade, né? Da sociedade entender isso e o movimento sindical atuar fortemente, porque isso não é um privilégio, né? Porque sempre aparece como privilégio, né? Quem tem isso ainda hoje aparece como não um direito, né, das pessoas, mas um privilégio. E o ser humano, ele tem que ter um tempo de atividade, ele tem que ter um tempo de repouso, ele tem que ter um tempo para o ócio, porque a gente cria as coisas, a gente sonha com as coisas no tempo livre, ninguém fica sonhando no trabalho, porque o trabalho exige concentração, exige uma série de coisas. E agora, a própria tecnologia, a internet, o celular, acabam fazendo com que o trabalho fique intensificado já há bastante tempo, né? Você sabe muito bem disso. Então, as pessoas trabalham intensamente durante
um período muito prolongado, né? E isso acaba esgotando, acaba desgastando as pessoas física e psiquicamente, né? Então, por isso, o número de doenças, inclusive doenças psicossomáticas, cardiovasculares, gastrointestinais e até doenças psíquicas também, ou de lesões por esforços repetitivos, ou dor na coluna, todas essas doenças, elas têm relação com o trabalho. E as doenças da esfera psíquica também, que estão atingindo várias categorias, por causa dessa intensificação do trabalho, por causa dessa sobrecarga que as pessoas têm. Sempre cumprir metas num tempo bastante curto, né? Então isso é uma coisa que acaba estressando as pessoas, né? E isso não é só algumas pessoas, mas é o conjunto dos trabalhadores. E faz com que também cada um queira ter saídas individuais, né? Então, olha, eu tenho que atingir minhas metas. E para isso eu acabo me esquecendo que eu tenho colegas, que eu tenho amigos no trabalho, e essas pessoas acabam virando, na verdade, meio competidores, porque numa situação de demissão em massa, eu quero estar bem na fita, porque daí eu tenho menos possibilidade de ser demitido. Por exemplo, porque eu estou bem nas avaliações. Nem sempre isso acontece, na verdade, né? No sistema financeiro isso é muito claro, né? É muito claro. É muito claro. E leva a uma individualização, inclusive das pessoas, das saídas. A gente não tem mais um tecido social. A gente não tem amigos, colegas com quem a gente possa compartilhar angústias, estresse, preocupações. A gente não tem mais isso. E isso faz com que o tecido social ele se esgarce, ele acabe se desgastando. E isso é um dos fatores de adoecimento. A gente sentir que não tem chão, que a gente não tem amigos, que a gente não tem uma rede de solidariedade. Então, acho que nós temos que recuperar isso, sabe? Então, e isso não tem nada de antiquado. Ele é bastante antigo, mas eu acho que continua sendo a solução para que a gente não adoeça. Então, essa questão você tocou numa situação muito importante, porque essa questão da solidariedade vamos dizer assim, é os primórdios da organização dos trabalhadores, né? As Exato. Pessoas se manterem solidárias, né? Claro. E o sindicato ele veio para fazer isso, Exatamente. né? Para juntar os trabalhadores em torno dos seus problemas, das suas questões. E a gente está vendo um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e ao sindicato, porque é justamente o sindicato que faz esse papel, né, de solidariedade, de aglutinar as pessoas em torno de questões, né, que lhe digam respeito. Para você, trabalhador que está nos assistindo, né, os dirigentes sindicais, eu acho que é muito importante a gente fortalecer os sindicatos, né? Imagina você sozinho, negociando com o seu patrão, a sua bancária, né? Imagina um bancário do Santander, do Itaú, indo sozinho negociar as suas questões de saúde, né? Os seus direitos previdenciários, a questão da PLR, né? Como a norma, a medida provisória está colocando agora, 905, que o trabalhador é que vai ter que negociar com o patrão, né? Nós temos que fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa solidariedade, né? O sindicato ele existe para isso, então é muito importante que a gente faça essa luta. Até porque, Maria, nós temos trabalhadores, né, que estão completamente sozinhos nessa questão da uberização do trabalho, né? O trabalhador está sozinho, muitas vezes ele não sabe nem a quem se reportar exatamente, né? Uma plataforma digital. Uhum. Como é que estão os estudos relativos a essa questão, essa nova forma de emprego? Olha, as plataformas digitais existe uma febre disso, né? Então a gente vê o quê? Além do Uber, do Cabify, de todas o transporte, né? Individual ou em grupos, isso é uma coisa que pegou, né, no país, principalmente nas grandes cidades, né? Mas nós temos outros trabalhadores que estão submetidos a essa plataforma. Então, muitas vezes são professores, né? Tem um belíssimo documentário, que é um documentário do Caju, do Carlos Juliano e de outros diretores também, que foi feito sobre a uberização no trabalho, né? Que se chama uberização, mas utiliza, por exemplo, até jogador de futebol, um jogador que é ativado, que é chamado para determinados jogos em determinados momentos. Então ele vai lá, joga tal e atende a vários pedidos. Ou o professor que vai dar aula de geografia, por exemplo, e vai numa casa, vai em outra, né? E vai sendo ativado assim o tempo todo. Bom, ele é uma pessoa que não tem segurança em nada, ele não tem
ele utiliza todos os seus recursos para atender todas essas chamadas e ele não tem, muitas vezes ele não paga a Previdência Social. Eu diria que na maioria das vezes ele não paga a Previdência Social. Então ele é um trabalhador autônomo, né? E que acha que tem flexibilidade no trabalho. Então muitas vezes a gente conversa com essas pessoas, eles falam o seguinte: olha, eu sou patrão de mim mesmo, quer dizer, eu não tenho mais que obedecer a alguém. Só que a plataforma, ele obedece à plataforma, porque a hora que ele chega num determinado lugar, é o lugar que a plataforma lhe diz para chegar, o momento e como. No Uber, por exemplo, ou nesses carros, né, que a gente pega, eles têm formas de conduzir, formas de se dirigir ao cliente. Isso é exigido pela empresa. Então, ele se submete a várias regras da empresa, ele é remunerado de acordo com aquilo que a empresa acha que ele deve ser remunerado, né? Com taxa de administração, etc. Então, em que momento ele tem a flexibilidade e em que momento ele é patrão dele mesmo? Ele faz exatamente o que ele quer? Não, ele faz aquilo que a plataforma lhe manda. E mais, ele é desligado muitas vezes quando a plataforma acha que ele foi mal avaliado. Então, na verdade, ele tem todos os quesitos para ser uma pessoa subordinada a uma determinada empresa, né? Então, eu acho que isso é uma ilusão. Me parece que é uma grande ilusão achar que esses trabalhadores têm flexibilidade, eles podem fazer o que querem. E se a gente perguntar quanto tempo eles trabalham 10, 12 horas por dia para poder suprir as suas necessidades. Então, são trabalhadores que estão extremamente desgastados. Talvez no começo seja atraente, né? Você não ter um patrão direto, uma chefia direta, tal. Mas eu acho que com o tempo as pessoas começam a perceber que esse tipo de trabalho lhe causa bastante desgaste, sem nenhuma segurança que a Seguridade Social poderia oferecer. E quando eles ficam doentes também. Eles ficam doentes, eles param de trabalhar e eles param de ganhar também. Como eles não pagam Previdência Social, então eles não têm auxílio-doença. Né? Não tem nada que o proteja, né? Nada que o proteja. Não, nesse filme tem até uma pessoa que dirigia um carro com plataforma digital e ele quebra a perna, ele fica meses sem trabalhar. E ninguém lhe paga esses meses que ele ficou sem trabalhar. Então, é bem complicado. E acho que assim, o movimento sindical tem que se voltar para esses trabalhadores, né? Eu acho que é um novo desafio para o movimento sindical, né? De organizar esses trabalhadores, porque eles têm um monte de coisa em comum, né? Que você acabou de falar aqui, é um monte de demanda, né? E certamente é uma questão que nós vamos ter que, o movimento sindical vai ter que se debruçar sobre essas novas formas, né, de contratação de trabalho, que na verdade reproduz tudo toda a perversidade, né? De uma forma muito descarada, vamos dizer assim. E são trabalhadores que estão submetidos a risco, estão expostos a risco de acidente e de doenças, né? E há países em que há uma regulamentação do Uber, quer dizer, estabelecendo uma relação empregatícia. Então, eu acho que nós temos que discutir isso, acho que está na hora de a gente discutir se o Uber e outras empresas podem usar a plataforma para pseudamente deixar as pessoas trabalhando autonomamente, porque não é verdade. Elas estão subordinando esses trabalhadores. Então, acho que há um caminho longo aí. Sem dúvida nenhuma, o movimento sindical tem um caminho longo para percorrer aí para tratar de todo esse assunto. Então, nós estamos encerrando. Agradecer a Maria aqui pela presença, viu, Maria? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. Eu espero que algumas reflexões contribuam para que as pessoas pensem um pouquinho nesse mundo do trabalho e qual o mundo que nós aspiramos, né? Que mundo nós queremos, em que mundo nós queremos viver. Então, acho que é isso que está em jogo hoje. E estamos encerrando, então, mais um programa Conjuntura em Movimento.